Bom, vamos lá, pessoal, vamos iniciar? Vamos iniciar nossa aula hoje. Vou falar sobre. Vamos começar a falar sobre a disciplina de Deus nessa vida e na próxima vida. Então, nós vamos entender muita coisa preciosa. Eu falei sobre isso em uma quarta-feira, em um, em um estudo que eu dou na casa de uma família, nas quartas-feiras, e eu falei sobre isso. Foi muito revelador, muito poderoso, e eu até falei para eles, eu preciso compartilhar isso com os meus alunos também, para que nós venhamos entender. Eu tenho certeza que você vai entender muita coisa, e sim, ó, para você usar para uma ministração, para um ensinamento, isso aqui é muito poderoso. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, diante da tua presença, nós estamos em teu nome, reunidos em teu nome, está escrito na tua palavra. Aonde estiverem dois ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor estará. Obrigado, Senhor, pela tua presença, porque nós acreditamos, nós cremos que a tua presença é muito mais do que real em nosso meio. Senhor, eu reconheço que eu não mereço e não sou digno de estar aqui, mas a tua graça me concede essa oportunidade. Por isso eu peço a tua total ajuda, que o teu Espírito venha sobre mim, que o Espírito de inteligência, de revelação, o Espírito do Senhor, o Espírito de temor, o Espírito de sabedoria, venha sobre mim e me capacite nessa tarde a ensinar as tuas escrituras. Que o teu Espírito me conduza no caminho que eu acredito que o Senhor preparou para entrar em nossos corações. Em nome de Jesus, fica conosco e que o teu nome, somente o teu nome, seja louvado, exaltado e engrandecido para todos sempre. Amém. Obrigado. Pessoal, vamos lá. Vamos começar. Deixa eu começar em Romanos, capítulo 5, verso 10. Romanos, capítulo 5, verso 10. Romanos. Ó, a aula de terça-feira já está na plataforma, viu, irmã Silvia? Vocês me perdoem a demora para estar subindo a aula. Aliás, deixa eu ver aqui. Eu estava subindo a aula agora mesmo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, já vou publicar agora. Acredito que vocês vão até receber o e-mail aí já. Ó, publiquei, já está lá na plataforma. Se vocês quiserem assistir lá, fiquem à vontade, tá bom? Olha lá, o irmão Silva não participou da aula, então já está lá. Está lá no módulo de batalha espiritual. Vamos lá, deixa eu ler o texto aqui. Romanos capítulo 5, verso de número 10. Porque se nós, sendo inimigos, olha aí, se nós, quando éramos inimigos, quando que nós éramos inimigos de Deus? Antes de ser salvo por Cristo. Antes de eu ser salvo por Cristo, eu era inimigo de Deus. Correto? Eu não nasci filho de Deus. Eu nasci desligado de Deus, eu nasci desligado da graça, eu nasci desligado do eterno. Nascendo desligado de Deus, eu nasci inimigo de Deus. Correto? Então, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, o que eu quero que você pegue nesse versículo é que antes de sermos salvos, antes de sermos reconciliados com Deus por meio de Cristo, nós éramos inimigos de Deus. Deus olhava para nós como inimigos. Mas a partir do momento que eu sou salvo com Cristo, porque Cristo Cristo veio para nos reconciliar com Deus, porém só é reconciliado com Deus aqueles que crerem em Cristo e for salvo por Cristo. Porque aqueles que crerem em Cristo e for salvo por Cristo, recebe o poder. E essa palavra poder é o Espírito Santo. Por quê? Porque quando eu sou salvo por Cristo, o Espírito de Deus entra no meu espírito, se une ao meu espírito e se torna um espírito só. Então o Espírito de Deus me dá o poder de ser chamado filho de Deus. Pelo poder do Espírito que está dentro de mim, eu me torno filho de Deus.
João, vai lá em João capítulo 1. Evangelho de João, aliás, Evangelho de Jesus Cristo, né, segundo escreveu João, capítulo 1, verso 11. Acharam? Sim. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então Jesus, a priori, veio para os judeus. Os seus são os judeus. Se você quiser colocar entre parênteses, veio para o seu é os judeus. Então, a priori, Jesus veio só para salvar quem era judeu. Quem não era judeu não ia ser salvo. Porém, os judeus não receberam Jesus. Aí olha o verso 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder. O poder é o Espírito Santo. Deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, quando eu creio em Jesus e Jesus me salva, o Espírito me concede se tornar filho de Deus. Então, a partir do momento que eu creio e confesso em Cristo, eu creio e confesso a Cristo, eu deixo de ser inimigo de Deus e passo a ser filho de Deus. Agora, sendo filho de Deus, eu tenho um pai. Olha que detalhe interessante. Antes de eu ser filho de Deus, por meio de Cristo, por crer em Cristo, eu era inimigo de Deus, eu era órfão. Agora que eu sou salvo por Cristo, que eu creio em Cristo e fui salvo, o Espírito me concede se tornar filho de Deus. Então, outra hora que eu era órfão, agora eu sou filho. E sendo filho, agora eu tenho um pai. E aqui que está a grande questão. Por quê? Porque as pessoas tendem a dizer assim, rapaz, você vai vir para Cristo, mas as coisas vão piorar um pouquinho. As provas vão vir um pouquinho mais. A situação vai ser um pouquinho complicada. Aguenta firme. As pessoas não tendem a falar isso, que o fato de você vir para Cristo, as coisas vão piorar, as provas vão ser maiores, vão ser mais intensas em sua vida. As pessoas tendem a dizer isso. Tem alguns que têm até medo de vir para Cristo, medo de batizar, porque eles pensam assim, rapaz, se eu batizar, as coisas, tipo assim, as provas vão vir um pouco a mais, sabe? O inimigo vai se levantar com mais fúria. Então, observe, da onde que eles tiram isso? Qual é a ideia? Qual é a base bíblica que nós temos para... Na verdade, eles não têm, né? Na verdade, eles não têm esse conhecimento que vocês vão ter hoje. Mas pelo fato de quando a gente vem para Cristo, parece que nós somos mais provados. Parece que as coisas para nós se tornam um pouco mais difícil de alcançar. Sim ou não? Então as pessoas, nós vivemos, isso é fato, isso não é mentira, isso é fato. Quando a gente vem para Cristo, parece que as coisas se tornam um pouco mais complicado. Parece que as coisas não é tão fácil como é para um ímpio. Parece que as provas da nossa vida parece que piorou. As dificuldades, os problemas. Agora, isso não é mentira, isso é verdade. Mas o que faz com que isso aconteça? Por que isso aconteça? Por que isso acontece? Porque observe, antes você era órfão. Você poderia fazer o que você quisesse e não tinha ninguém para te corrigir. Mas agora que você é filho de Deus, agora você tem um pai. E esse pai é um pai que, pelo amor que ele tem ao filho, ele vai corrigir ao filho, ele vai corrigir ao filho, e ele corrige o filho disciplinando o filho. E o que é corrigir o filho? Falar para o filho, ensinar o filho que aquilo que ele está vivendo, aquilo que ele está andando, aquilo que ele está falando, aquilo que ele está pensando é errado. Ele precisa mudar de rota. Então Deus, agora que eu tenho um pai, esse pai ele vai começar a me corrigir.
E como que esse pai me corrige? Me disciplinando. E qual que é as disciplinas que o pai me disciplina? Qual o tipo de disciplina? As provações, as humilhações, as portas que se fecham. Essa é a forma ao qual Deus disciplina a minha vida para me corrigir. Lembrando, quando eu venho para Cristo, eu venho com uma forma, com um pensamento formado, com uma ideia formada, com um caráter formado. E quando, antes de eu ser salvo por Cristo e ser filho de Deus, eu era inimigo de Deus, eu não tinha pai. Poderia fazer o que eu quisesse e eu não tinha pai nenhum, falando pai espiritual, eu não tinha pai nenhum para me corrigir. Por isso que dá a ideia de que as coisas é um pouco mais difícil quando a gente vem para Cristo, as provas são mais ferrenhas, as coisas são mais difíceis de conquistar, porque outra hora você não tinha pai, agora você tem pai, e o seu pai, antes de te conceder alguma coisa, ele vai te corrigir, ele vai te disciplinar. Agora, o pai que te corrige, ele te corrige porque ele te ama. Quem está conseguindo pegar isso aqui? O pai que te corrige, ele te corrige, irmã Silvia, ele te corrige, irmã Rosa, porque ele te ama. E qual que é um dos propósitos principais que Deus te corrige? 1 Coríntios capítulo 11, verso 31. Vai lá, 1 Coríntios capítulo 11, verso 31. Gente, Deus falou muito comigo através desse ensino. Eu falei com minha esposa através disso. Já ensinei algumas pessoas e eu preciso ensinar vocês. 1 Coríntios 11, 31. Acharam? 1 Coríntios 11, 31? Sim. Está escrito assim: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Olha isso aqui. Por que somos repreendidos pelo Senhor? Por que somos disciplinados pelo Senhor? Por que somos corrigidos pelo Senhor? Para que eu não seja descondenado com o mundo. E é por isso que o pai corrige o filho que o ama. Porque ele não quer que eu seja condenado com o mundo. Lembrando, o mundo será condenado. E a condenação que irá vir sobre o mundo é as 7 taças da ira que será derramado na grande tribulação. E um dos acontecimentos dessas 7 taças da ira de Deus que será derramado na terra é o sol aquecendo 7 vezes mais. E o sol aquecendo 7 vezes mais na terra será tão quente, tão calor, que diz as profecias que o olho, a órbita do olho da pessoa, aliás, o olho da pessoa irá cozinhar dentro da órbita de tanto calor que irá vir. Por quê? Porque essas 7 taças da ira que será derramado por Deus na terra, na grande tribulação, é a condenação de Deus para o mundo. Só que agora que eu sou filho de Deus, Deus não quer que eu seja condenado com o mundo. Então Deus vai me disciplinar, Deus vai me corrigir. Deus ele vai me repreender. Por quê? Porque Ele não quer que eu passe por isso. Ele não quer que eu seja condenado com o mundo. Que pai que almeja que o filho sofra? Que pai que almeja que o filho sofra? Nenhum. Quem está pegando? Glória a Deus. E é por isso que ele fala, que ele açoita, que ele corrige, porque ele ama. Porque observe, essas humilhações que você passa, essas portas que se fecham, essas coisas que não dão certo, não é porque Deus virou as costas para você, não é porque Deus não te quer mais, é porque Ele te ama tanto que essa é a forma que Ele está te disciplinando. Porque essas dificuldades na sua vida que acontecem vai gerar o bem em você, vai gerar Cristo em você, vai formar o caráter de Cristo em você, fazendo com que você deixe de ser uma pessoa que você era para se tornar um tipo de Cristo, para que o caráter de Cristo seja formado em você. Amém.
E Deus faz isso porque Ele me ama. Porque a única forma de Deus ser livre de ser condenado com o mundo é Cristo sendo formado em mim, para que eu viva aquilo que Deus quer que eu viva e eu seja raptado por Deus antes do governo do anticristo. E reine com Ele, e governe com Ele por 1000 anos. Quem está pegando isso aqui? Amém. Agora, quando eu passo por uma prova e eu não entendo por que eu estou sendo provado, a única coisa que vai gerar dentro de mim é murmura. Eu ficar murmurando contra Deus, eu ficar questionando, eu queria desviar dos caminhos do Senhor, porque eu não estou entendendo que Deus está me disciplinando. Por quê? Porque Ele me ama. Deus está me corrigindo porque Ele me ama. Essas provas, dificuldades, é para ser gerado algo em mim, é para formar Cristo em mim. Lembrando, quando eu venho para Deus, eu venho com um caráter formado, eu venho com uma mentalidade formada, eu venho com uma vida formada. Só que aí eu venho para Cristo, eu estou me deparando com a verdade. E a verdade de Cristo é diferente daquilo que eu achava que era certo, daquilo que eu achava que era verdade. Então agora que eu tenho um pai, tudo aquilo que o meu pai vê que seja necessário corrigir em mim, ele vai corrigir, ele vai me disciplinar. Ele vai me repreender. Só que ele faz isso porque ele me ama, porque ele quer que eu seja livre dessa condenação do mundo. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você é uma pessoa, antes de você vir para aqui, você é uma pessoa que gasta muito, uma pessoa consumidora, que consome ao ponto de ficar endividado e não me sujar. Aí você vem para Cristo. Então, antes de você vir para Cristo, você era inimigo de Deus, você não tinha pai. Então, você fazia o que você quisesse, que não tinha ninguém para te corrigir. Agora que você foi salvo por Cristo, Cristo vai te corrigir nessa área. Vai te repreender nessa área, vai te disciplinar. E qual que é uma das formas que ele faz? Ele permite você se endividar, porque Deus ele te avisa, mas ele não te impede, mas no meio da dificuldade ele te ensina. Então ele permite você ficar endividado. Ele permite seu nome sujar. Ele permite você ser humilhado. Ele fecha as portas para que você continue humilhado. Até que você aprenda, até que a humilhação na sua vida seja tão grande, tão grande, tão grande, você fala assim, ó, nunca mais quero ficar endividado na vida. É assim que Deus ensina. É assim que Deus corrige. E o que a gente tende a fazer? Ora, chora, Senhor, me ajuda a pagar minhas contas, me ajuda a limpar meu nome, Senhor, abre uma porta. Ele não abre. Porque você acha que você já está pronto para receber uma nova oportunidade, você acha que você já está pronto para receber uma porta aberta, você acha que você já está pronto para ter o nome limpo, mas Deus conhece o seu coração muito mais do que você, Deus conhece o meu coração muito mais do que eu. Então o que Deus vai fazer? Deus não vai me abençoar enquanto Ele não vê que eu não aprendi. Então Ele deixa eu ser humilhado, Ele deixa eu passar por essa humilhação, Ele deixa eu andar cabisbaixo pela cidade, porque observe, quem tem nome sujo, tem vergonha de ficar entrando nas lojas, não consegue conquistar, vive endividado, vive preocupado, cabeça quente. Então por um tempo Deus permite. Até que essa humilhação seja tão grande, tão grande, tão grande, que transforma a tua mentalidade, você fala assim, ó, nunca mais quero passar por isso. Nunca mais quero ser uma pessoa que seja má administrador das minhas finanças. Quem está pegando isso aqui? Abre Deuteronômio aí. Capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, verso 1. Acharam aí? Amém. Está escrito assim:
Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para o fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vosso pai. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos. Observe, foi Deus que enviou eles para o deserto. Então põe isso na sua cabeça. Não é o diabo que te prova, não é o diabo que te envia para o deserto. Você tem um pai, tendo um pai, ele vai te corrigir. Se for necessário, ele vai te enviar pelo deserto. Pare de ficar achando que na tua vida tudo é o diabo, porque você tem um pai, o teu pai vai te corrigir. Se você tiver um filho, você tiver uma filha, observe, você vai deixar que outra pessoa discipline o seu filho, corrija o seu filho, bata no seu filho? Não, por quê? Porque é uma responsabilidade sua. Filho, só o pai pode disciplinar, filho, só o pai pode corrigir. Agora, o diabo pode ser a varinha de correção de Deus, mas não é o diabo que te corrige, não é o diabo que te disciplina, não é o diabo que te prova, é Deus que te prova, é o teu pai. Olha o texto. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Por que Deus levou eles para o deserto? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então observe, quem humilhou eles, quem fez eles passarem fome, foi Deus. Foi o Pai. Quem está pegando isso aqui? Carta de Paulo aos Hebreus, vai lá. Capítulo 12, verso 1. Então observe. Por isso que quando a gente vem para Cristo, as coisas se tornam um pouco mais difíceis. As provações são maiores. Porque agora você tem um pai. E o teu pai vai te corrigir. Vai te repreender. Em tudo aquilo que ele achar necessário te corrigir, te repreender. E ele te repreende, te corrige através das disciplinas. E as disciplinas de Deus podem ser várias. Vários tipos. Pode ser uma prova, pode ser um deserto, pode ser uma porta de emprego que se fechou, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser uma enfermidade e pode até chegar à morte. Paulo está em quem? Em João? Aonde está essa carta? Hebreus. Carta de Paulo aos Hebreus. Lá em Hebreus capítulo 12. Capítulo 12, verso 1. Quem já tinha ouvido alguém falar sobre isso, ensinar sobre isso de uma forma clara, ao ponto de você compreender algo que você nunca compreendeu? Não tinha ainda. Não tinha ainda. Ainda não. Glória a Deus. Irmã Rosa, irmã Silvia. Eu também não. Agora, Do jeito que, pode falar. do jeito que a gente aprende, fica parecendo que o diabo tem mais poder que Deus, né? Que acontece aqui com o diabo. Exatamente. 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 E não é. Observe, o seu pai não vai deixar ninguém te bater a não ser ele. Agora, o diabo
pode ser uma das ferramentas que Deus usa para te corrigir. Pode ser uma das ferramentas que Deus usa para te corrigir. Tá? Vamos lá, capítulo 12 de Hebreus, verso número 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, observe, nós que somos filhos, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. O que isso significa? Que ao nosso redor há muitas pessoas que nos assistem, que nos veem, e essas pessoas que estão nos assistindo, elas vão dar testemunho de nós. Mas olha o que Paulo vai dizer. Nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então olha o que Paulo está dizendo. Nós estamos rodeados de pessoas que estão nos assistindo. E essas pessoas que estão nos assistindo vão dar testemunhos de nós. Por isso, oh Jesus, aleluia, por causa disso, Paulo aconselha, por causa disso, eu que está sendo assistido, primeiro, deixe os embaraços da vida. E a palavra embaraço dá a ideia de enrolado, de travado. Deixe o embaraço da vida. E o pecado que tão de perto odeia. Tem pessoas que pecam, mas tem pessoas, irmão, que está embaraçada, enrolada com o pecado. E Paulo está dizendo assim, ó, vocês estão sendo rodeados por pessoas que vão dar testemunho de vocês. Então, vocês precisam abrir mão desses embaraços, desses pecados que estão tão de perto te rodeia. Por quê? Porque agora que eu sou filho de Deus, eu carrego o nome do Senhor nas minhas costas. Porque observe, há uma lei que diz assim, ó, não diga o nome do Senhor em vão. Há um texto muito mal interpretado, uma lei muito mal interpretada, não só mal interpretada, mas muito mal traduzida ao português. Porque nos textos, quando nós lemos essa lei na tradução portuguesa, a ideia que dá é, eu não posso ficar falando o nome do Senhor em vão. Eu não posso ficar falando o nome do Senhor em rodinha de conversa fiada. Eu não posso usar o nome do Senhor em certo tipo de brincadeira. Mas nos textos originais, não é isso que o texto está querendo dizer. Não é isso que os textos originais querem nos revelar. Porque nos textos originais, a ideia que essa lei dá é, não, agora que você é salvo por Cristo, não viva a sua vida carregando o nome do Senhor em vão. Porque agora que eu sou salvo por Cristo, eu carrego a vida de Deus dentro de mim. Eu carrego a presença do Pai, do Filho e do Espírito dentro de mim. Porque eu sou o templo de Deus, eu sou morada de Deus, eu sou a casa de Deus, eu carrego ele dentro de mim. Então a ideia que o texto dá é, agora que você carrega a presença de Deus, o nome de Deus dentro de você, tome cuidado com o tipo de vida que você vive. Tome cuidado com os pecados que você tem cometido. Essa é a ideia. Por quê? Porque você está carregando dentro de si algo poderoso. Viva uma vida que agrade aquele ao qual você está carregando. Viva uma vida compatível com aquele que você carrega. Viva uma vida que honre aquele que você está carregando. É isso que os textos estão querendo dizer. E não ficar falando o nome de Deus em vão, em rodinha de brincadeira, essas coisas. É que agora que eu sou salvo por Cristo, eu carrego a presença de Deus dentro de mim. Porque eu sou morada de Deus, eu preciso viver uma vida de santidade. Porque dentro de mim eu carrego Deus, a presença do Todo-Poderoso. E eu preciso viver uma vida tal qual aquele ao qual eu carrego. Aleluia, Jesus. Por isso que Paulo está dizendo, as pessoas vão dar testemunho de você.
Então viva uma vida ao qual você dê bom testemunho, porque você carrega o nome do Senhor. Então viva uma vida que honre isso. Estão entendendo isso aqui? Amém. Aleluia, Jesus. Sabe? É igual a família real, lá na Inglaterra, no Palácio de Buckingham. Observe, o filho do rei, agora tem um dos filhos do rei, o Harry, né? Ele abriu mão da sua realeza e agora ele não é mais príncipe. Mas o irmão dele, se eu não me engano, acho que o William, né? Príncipe William, o irmão dele, se ele quiser continuar na realeza, o cara não pode andar de qualquer jeito. O cara não pode falar qualquer coisa. O cara não pode vestir qualquer roupa. Porque ele carrega uma realeza nas suas costas. Ele carrega um nome nas suas costas. Então, observe, o príncipe William, por onde ele vá, ele não só carrega, mas ele vai, como que eu posso dizer? Ele não só carrega o peso da realeza, mas ele vai ser um exemplo. A esposa dele não pode andar do jeito que ela quer andar. Os filhos dele não podem andar do jeito que eles querem andar. Com qualquer tipo de roupa. Por quê? Porque eles carregam o nome da realeza em si. Eles são representantes da família real. Você representa a Deus na terra. Eu represento Deus na terra. E agora que eu carrego a presença de Deus, eu tenho que representar com uma vida digna e santa aquele ao qual eu carrego. Aí tem muitos cristãos que dão mau testemunho e não quer que as testemunhas falem mal dele. Fale mal dela, ainda acha ruim. Mas Paulo está dizendo, nós estamos rodeados de testemunhas. Por isso, deixe o embaraço da vida. Deixe os pecados que estão de perto te perseguem. Verso 2. Como que eu faço isso? Como que eu abro mão do embaraço? E como que eu deixo os pecados que estão de perto me perseguem? Olha o verso 2. Olhando para Jesus. Por que olhando para Jesus? Porque Jesus é um exemplo para mim. Por que Jesus é um exemplo para mim? Porque ele é o autor e consumador da minha fé, o qual, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz. Jesus, pela alegria do reino que estava proposto, ele suportou a cruz, suportou os pecadores, suportou toda a dor e o sofrimento. Então observe, por que eu tenho que olhar para Jesus? Porque ele é um exemplo para mim. E se ele suportou tudo pelo gozo e pela alegria do reino que estava por vir, eu também tenho que suportar. Eu tenho que suportar os prazeres do mundo. Eu tenho que suportar os prazeres do mundo dizendo não para eles. As adversidades da vida. Eu tenho que suportar os problemas. Eu tenho que suportar a minha família que está toda dividida. Eu tenho que suportar o marido que me persegue, a esposa que me persegue. Eu tenho que suportar os irmãos que me perseguem. Eu tenho que suportar as portas que se fecham. Por quê? Pela alegria de um reino que está proposto para mim. E Cristo é o meu exemplo. Então o seu exemplo, irmão, não sou eu. Não é os seus pastores. O seu exemplo é Cristo. Somente Ele. Cristo é o seu exemplo. Cristo é o meu exemplo. Amém. Quem está pegando? Amém. Deixa eu andar rápido aqui, senão eu não consigo terminar a aula hoje. Verso 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Essa palavra considerai está ligada à consideração. Tenha em consideração.
o que Jesus suportou. Tenha em consideração a obra perfeita de Cristo. Porque, observe, a questão está em suportar tudo de ruim que iremos viver para alcançar o reino. Então, essa é o que Paulo vai tratar no capítulo 12 de Hebreus, é justamente o que ele começou a falar no verso 1. Sobre abrir mão do embaraço e dos pecados. O verso 12 está relacionado a isso. É esse assunto que Paulo vai tratar. Os embaraços da vida que eu preciso abrir mão e eu preciso parar de pecar com os pecados que tão de perto me perseguem. É isso que Paulo vai tratar. Olha que detalhe interessante. E se eu não levar em consideração a Jesus e não abrir mão dos meus pecados, eu vou desanimar. E por que eu vou desanimar ou vou desfalecer? Porque por Deus serei disciplinado. Então, se eu não levar em consideração de que eu preciso abrir mão dos pecados, que eu preciso abrir mão desse embaraço da vida, eu vou desanimar e vou desfalecer. Por quê? Porque o meu pai vai me disciplinar, vai me corrigir, vai me repreender. Olha o verso 4. Ainda não resistes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Olha o verso 5. E já vos esquecestes da exortação que argumento convosco como filho? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, que nós não devemos desprezar as correções de Deus, ou quando por Deus fomos disciplinados. Porque se eu desprezar a correção de Deus, eu posso desfalecer, eu posso enfraquecer e eu posso até morrer. Pastor, o que é desprezar a disciplina de Deus, a correção de Deus? É simples, é aquela pessoa que por Deus está sendo corrigida, está sendo repreendida, está sendo disciplinada, mas ao invés de ela abrir o coração para entender o que Deus quer mudar nela, ela fecha o coração e ela não quer mudar, ela não muda. Ela fecha o coração, ela murmura, ela questiona, ela se afasta de Deus, ao invés de vir com o coração aberto e entender que agora que ela tem um pai, o pai vai corrigir. Então, ao invés da pessoa abrir o coração, ela fecha, ela murmura, ela questiona, ela fica endurecendo o coração. E aqui está um grande problema. Pergunta qual? O problema de você endurecer o coração é que enquanto você endurecer o coração, Deus não para de te disciplinar, de te corrigir. Deus não para de te disciplinar e nem de te corrigir. E Deus não parando de disciplinar, você vai enfraquecendo, você vai desanimando. Por quê? Porque você vai continuar a sua vida nessa disciplina, apanhando, as coisas dando errado, as portas se fechando. Aí chega um momento que você não consegue suportar, porque a sua carne é fraca. Você vai desfalecendo, você vai desanimando. Para com isso, hein? Por isso que essas pessoas, irmã Rosa, vivem se afastando de Cristo. Não aguenta as provações, não aguenta. Por quê? Porque os seus pastores não ensinam isso. Elas não têm o conhecimento que agora ela tem um pai, o pai vai correr. E deixa eu te falar uma coisa. Irmã Rosa, a senhora tem filhos? Tem, né? Eu sei que tem, mas é uma pergunta só para... Uma pergunta retórica, já sabendo a resposta. A senhora tem filho. O seu filho vai deixar de ser filho da senhora algum dia? Não. Mesmo com a rebeldia, mas não vai deixar. Então agora que a senhora é filha de Deus, a senhora nunca mais deixa de ser filha. E pelo resto da vida Deus vai te disciplinar. Então não tem para onde fugir. Não tem para onde eu vá, aonde eu fuja da disciplina do meu pai. Da correção do meu pai. Vocês acham que é importante a igreja entender isso? O que você acha, irmã Rosa? Eu vejo que sim, pastor. É importante. O que o senhor acha, irmão Bosco? Você acha que a igreja precisa ouvir isso? Precisa muito, muito. E ensinar. Exatamente, falou tudo. Precisa ouvir e ensinar.
E você, irmã Silvia, o que você acha? Eu acredito que precisa muito, né? Eu, como igreja, preciso muito ouvir essas palavras, entender, né? Entender e praticar. Porque há hoje muito ensino dizendo que Deus não prova ninguém. Eu escuto muito isso na boca de crente, Deus não prova ninguém. As pessoas atribuem praticamente tudo que Deus faz para corrigir a gente a Satanás. Uma doença, qualquer coisa que acontece, irmão, eu recebo muito pedido de oração, e as pessoas falam assim para mim, irmã Silva, ora para mim que fulano de tal adoeceu, o Satanás está furioso. Irmã Silva, ora para mim porque a porta de emprego fechou para fulano, o Satanás está furioso. É uma coisa assim que eu tenho até medo de falar e a pessoa fica com raiva de mim. Eu não tenho essa compreensão que eu estou tendo agora do estudo que o pastor está dando, mas assim, já passou pela minha cabeça. Nossa, mas as pessoas parecem que não confiam um pouco em Deus, não lembro o que Deus já fez. Certo. Porque, observe, se for Deus disciplinando, se for Deus corrigindo, se for Deus disciplinando, se for Deus corrigindo, essa pessoa atribui uma obra de Deus ao diabo, como é que faz? Por isso que o povo perece e é destruído, porque lhe falta conhecimento. Sim. Muito. Então observe, nós somos filhos e o pai vai corrigir. A Bíblia diz assim, ó, que Deus a ninguém tenta. Deus a ninguém tenta. Mas Deus é um Deus que disciplina. E a disciplina de Deus, irmão, pode ser um deserto, uma porta que se fecha, uma enfermidade, uma dificuldade financeira, e como eu disse, pode ser até a morte. E se der tempo, eu vou te provar biblicamente que a disciplina de Deus por um pecado que eu cometo pode chegar até a morte. Então, é isso que Paulo está dizendo. Não desmais quando por Deus forem repreendidos. Por quê? Porque ele começa dizendo assim, ó, não despreze a correção de Deus. Não despreze quando por eles forem corrigidos. Por quê? Por que não despreze a correção de Deus? Porque se você desprezar a correção de Deus, você não vai parar de ser corrigido, você não vai parar de ser disciplinado. E não parando de ser disciplinado, você vai desanimar. Já viu aquela pessoa que está tanto tempo na prova, ela chega e fala assim, nossa, irmão, não aguento mais. É tanto tempo, é tantos anos. A pessoa vai desfalecendo, enfraquecendo, desanimando. Por quê? Despreza a correção de Deus. E vou falar, hein? Muitos desprezam, não é porque tem o coração duro, é porque não tem o conhecimento que é Deus que está disciplinando. Se eu não tenho conhecimento de que é Deus que está me disciplinando para me corrigir de algo, eu nunca vou saber naquilo que eu tenho que mudar. Não sabendo que eu tenho que mudar, eu não vou mudar. E aí, ao invés da pessoa saber e ter a dimensão de que é Deus disciplinando, ela acha que é o diabo. Aí ela fica orando, Senhor, repreenda esse diabo. Mas não é o diabo, irmãos. É Deus. Por isso que Paulo vai dizer, vocês não sabem nem orar. Porque a pessoa fica, Senhor, repreenda esse inimigo que está fechando as portas. E é Deus que está fechando as portas. Vocês estão pegando? Então, é isso que as pessoas precisam entender. É Deus. Pastor, o diabo pode fazer alguma coisa? Ele pode, mas se ele fizer e você estiver em Cristo, repreenda. Agora, acredite, a maioria das coisas ruins na sua vida que acontece é o seu pai te corrigindo, é o seu pai te disciplinando. Por isso que nós precisamos ter discernimento espiritual, né? Mas acredite, gente, 80% ou até mais de 80% que acontece na sua vida de ruim é Deus corrigindo. Não é o inimigo, não é o diabo. Amém. Amém. Glória a Deus. Provérbios capítulo 23, verso 13.
Provérbios 23, verso 13. Acharam? Sim. Amém. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Então, observe, nenhuma criança morreu por ser disciplinada e corrigida pelos pais. Na verdade, a Bíblia diz que os pais devem corrigir o seu filho, porque o pai que não corrige o filho não ama. E em outro texto a Bíblia vai dizer assim, ó, o pai que não disciplina o seu filho o envergonha. Porque todo pai e mãe que não corrige o seu filho, que não disciplina e que não usa a vara da correção, o filho vai envergonhá-lo. Como? Sendo mimado, desobediente, sem educação, por aí vai. Verso 14. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Porque o propósito da disciplina, da correção, é de livrar você de tudo e todo quanto é mal. Esse é o propósito da disciplina. Nos livrar daquilo que é mal. Daquilo que é ruim. Provérbios 13, 24, vai lá. Acharam? 13, 24. O senhor pode ler, fazendo um favor, irmão Bosco? Que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desse seu castiga. A maior prova de amor que um pai possa dar ao filho é corrigindo e disciplinando ele, repreendendo ele, para que um mal não sobrevenha à vida dele por causa de um caminho errado que você não corrigiu. Então a maior prova de amor de um pai para com o filho não é quando presenteia, não é quando diz que ama. A maior prova de amor de um pai para com o filho é quando o pai repreende e corrige o filho para que ele não anda no caminho errado. Agora, olha que detalhe interessante, Muitos pais, por dó, até corrige o filho. Disciplina, põe de castigo. Mas tem tanta dó que vai lá e tira o filho do sofrimento. Porque o castigo traz um sofrimento a quem está sendo castigado, sim ou não? Sim. O castigo traz um certo tipo de sofrimento, correto? Quer ver? Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que você tem um filho aí de 18, 19, 20 anos, e aí seu filho vai morar fora. Aceitou Jesus, é salvo, também é filho de Deus. E Deus vai corrigir o seu filho. Como que Deus vai corrigir? Como que Deus vai disciplinar? Porque observe, Deus vai repreender o seu filho em algo que Deus viu que não é bom que ele continue vivendo aquilo. Então uma das formas que Deus vai usar para corrigi-lo é o quê? Fazendo com que ele passe uma dificuldade financeira. Uma prova financeira. E aí você sendo pai, tendo condição, o que você faz para com seu filho? Porque a ideia de amor que você tem é livrar o seu filho do sofrimento, do castigo. E você não quer ver o seu filho sofrer, então o que você faz? Já que você tem condição, você pega e envia dinheiro para ele. Só que a pergunta é, e se essa dificuldade financeira que ele está vivendo for Deus castigando? For Deus repreendendo? Você estará intervindo naquilo que Deus está fazendo para formar o caráter de Cristo nele. Porque a ideia de muitos pais é não querer que o filho sofra. Não querer que o filho passe por sofrimentos na vida. Por quê? Porque ele quer livrar o filho do castigo do sofrimento.
Mas o castigo e o sofrimento é que disciplina o filho, é que transforma o caráter do ser humano. Por isso que muita coisa para mim, para você aprender, a gente teve que apanhar na vida, as coisas teve que dar errado. Para quê? Para que eu pudesse aprender a fazer o certo. Sim ou não? Sim. Os melhores aprendizados é depois de uma aprovação dessa. Exatamente. Foi. Porque observe, irmã Silvia, quantas vezes eu não caí na vida porque não dei ouvido à minha mãe. Mas como que eu aprendi? Caindo, sofrendo, chorando. Aprendi. Ah, pastor, mas você sabe como... Sim, mas olha que detalhe, irmão Bosco. Mas a pessoa pode falar assim, ó, ah, pastor, mas coração de mãe o senhor já viu. Ah, pastor, mas coração de pai o senhor já viu, tá? E Deus, quando viu seu filho sendo chicoteado por 40 chibatadas com um chicote chamado azorrague, com 12 tiras, e na ponta das tiras tinha ferro e osso. E Deus, vendo seu filho sendo crucificado numa cruz, você acha que a vontade de Deus não era tirar Jesus dali? Só que todo sofrimento gera um resultado, gera um bom resultado. Então observe, para que Jesus nos salvasse, e esse era o resultado, Jesus teria que sofrer. Porque Jesus, quando está no Getsemane, que ele vai ser preso pelos soldados romanos, os soldados romanos vêm prender Jesus, Pedro pega a espada da bainha e vai cortar a orelha, vai cortar a orelha de Malco, não. Ele vai para cima dos soldados, disparando a sua espada, a sua faca, seja lá o que ele tinha, ele corta a orelha de um dos soldados chamado Malco. Quando Jesus vê aquilo, Jesus repreende ele na hora, dizendo, Pedro, aquele que pela espada viver, pela espada vai morrer. E Jesus olha para ele e diz assim, rapaz, será que você não entende que ao meu mandato tem uma legião de soldados de anjos? Que uma ordem que eu dou a eles, eles vêm e me resgatam, eles vêm e me defendem. Se eu quiser uma ordem, uma palavra que eu dou, há uma legião de anjos preparado para me defender. Por que eu não faço? Porque eu tenho que sofrer, é necessário que eu sofra. Porque através do meu sofrimento, algo grande vai ser gerado. Então observe, o sofrimento de Jesus era necessário. Porque quando você estuda sobre o sofrimento de Jesus, ou vê algum vídeo que aponte para aquilo que Jesus passou, você fica, nossa, que dó, nossa, não sei o que, escute, era necessário. Sofrer na vida é necessário. Por quê? Porque o sofrimento vai gerar algo bom em você. Por isso que está escrito, todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas, tanto as boas quanto as ruins. Você acha que Deus não quis tirar o teu filho da cruz? Você acha que Deus não quis impedir com que as pessoas chicoteassem Jesus? E ele sofreu, irmãos, irmãs, sem culpa nenhuma, sem merecimento nenhum, mas por amor a nós. Aí a Bíblia vai dizer assim, Paulo vai dizer assim, ó, se Deus não livrou o seu filho do sofrimento, vai livrar nós? Se Deus não poupou o teu filho do sofrimento, vai livrar nós? Não! Se Deus não poupou o seu filho, se prepare, porque Deus também não vai te poupar. Então se prepare para você chorar na vida, se prepare para você sofrer na vida, se prepare para muitas das vezes coisas dar errado, se prepare para muitas das vezes pessoa perto de você se levantar contra você. Se prepare para dias que você não vai querer sair da tua casa. Como que eu me preparo? Entenda o processo, entenda o porquê. E acredite que
você está guardado e protegido por um Pai. E se Ele está permitindo algo na tua vida, porque vai ser gerado o bem em você. Aceite, não corra das disciplinas de Deus, aceite, aprenda o que Deus quer te ensinar. Saia logo dessa prova, como? Aprendendo, não endurecendo o coração, mas tendo um coração manso. Aí tem pessoas, irmão, que vivem orando, Senhor, repreenda esse demônio da porta fechada, esse tranca-rua, esse não sei o que, esse demônio, para com isso. Pode ser que na sua vida é o teu pai te disciplinando. E por isso que a vida não rompe, não vai para frente. Porque aquilo que você acha que é o diabo, irmão, é Deus. E o diabo, se você ordenar pelo poder do nome que há em Jesus, ele tem que sair. Agora, para Deus, irmão, pode chorar, espernear, pode fazer o que for. Se Deus não quiser tirar a disciplina, ele não te tira. Porque contra o diabo é fácil de lidar. Se for o diabo agir na tua vida, é fácil. Como? Repreenda na autoridade que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. E por aí vai. Agora, quero ver quando é Deus te disciplinando. Eu já chorei para Deus. Eu já pedi pelo amor de Deus para Deus me tirar de prova. Sabe qual foi a resposta de Deus? Deixou na prova. Porque diferente dos pais da terra, quando o filho chora, esperneia e o pai faz a vontade do filho para que o filho pare de dar birra, Deus não é assim não. Pode falar, irmã Silvia. Então, uma da maneira que a gente tem de saber que é Deus que está corrigindo o seu filho é quando a gente ora repreendendo o diabo, achando que é o diabo, a gente vai na cada pessoa, a gente ora, a gente repreende e a pessoa continua passando por aquilo. Não, a melhor coisa de você saber se é Deus ou se é o diabo é conversando com a pessoa. Porque conversando com a pessoa, você vai saber se é Deus disciplinando ou se não é. Você pergunta a pessoa, por que você está passando por isso? Por que as coisas dão errado? Mas a pessoa tem que ser sincera. Porque se a pessoa for sincera na fala dela, na resposta dela, você já sabe. Por isso que quando alguém vier pedir oração, nunca ore de cara. Mas primeiro, pergunta para a pessoa, por que você está passando por isso? O que está acontecendo? Por quê? Porque às vezes que a pessoa mais precisa tomar uma atitude, não de oração. Porque oração não vai mudar a vida dela, atitude sim. Tem gente que você pergunta, ela só fala que é o diabo. Então, ela tem que ser sincera. Por isso que as perguntas são melhores do que as respostas e as perguntas são libertadoras. Agora as pessoas ficam escondendo. Por quê? Vergonha. Você vai saber se a pessoa está no pecado também. Vai saber se a pessoa está mentindo para você, entendeu? Aí você pode pedir para Deus te revelar. Fala assim, que o Espírito de revelação venha sobre mim e revele tudo aquilo que está acontecendo na vida da pessoa. Ele vai te revelar e você vai falar na cara dela, ó, você está mentindo, não é isso não. Agora, outra forma também, lance luz naquilo que está dando errado. Lance luz. Por quê? Porque se for o diabo agindo nas trevas, tudo aquilo que está na treva vai vir para a luz. E Deus vai reprovar as obras do inferno. Se as trevas não vier para a luz, irmão, você acredita, é Deus disciplinando. Mas acredite, irmã Silvia, mais de 80% das coisas que dá errado na vida de um salvo é Deus, não é o diabo. Tá? Boa pergunta, irmã Silvia. Boa pergunta. Maravilha. Eu estou escrevendo. Pode escrever, tá ficando gravado aqui. E vou subir para a plataforma ainda esse final de semana também. Tá? E aí vocês podem assistir quantas vezes quiser, anotar, desenvolver mais coisas aí também que o Espírito revelar a vocês. Tá bom? Alguma dúvida? Tudo bem. Gente, como que quando eu ouvi isso foi libertador para mim ao ponto de entender muitas coisas na minha vida. Entender muitas coisas na minha vida. Volta lá para Hebreus 12. Ó,
Não ore para as pessoas de imediato. Não ore. Pode ser quem for, gente. Não ore. Converse. Fala, fulano, se abra. O que está acontecendo? Seja sincero nas suas palavras. Fala para a pessoa, seja sincero. Por quê? Porque observe, você já parou para pensar que pessoas que vivem buscando oração, a vida dela nunca muda? Ela fica ligando para 300 pastores. Assim, irmão, não estou dizendo que você não deve pedir oração, tá? Porque às vezes é para pastor, olha para mim, estou buscando essa porta de emprego aqui para dar certo, me ajude em oração. Não estou dizendo isso, tá? Eu estou dizendo o tipo de pessoas, irmão, que às vezes às vezes não. Ela precisa muito mais tomar uma decisão do que de oração. Porque ela vê, pastor, ora por mim, porque eu não sei por que as coisas só dão errado na minha vida. Aí vai ver a pessoa assim, torta de cachaça, fica ouvindo música do mundo e vivendo pro mundo. Ah, pelo amor de Deus, gente. Aí fica ligando para 300 pessoas, irmão, irmã, pastores, ora comigo, ora, não sei porquê, mas a minha vida não dá, não dá. Olha o estilo de vida que a pessoa vive. Por isso que eu falo, porque não adianta, não vai adiantar você orar. E posso falar? Se for Deus disciplinando, também não vai adiantar você orar. O que vai adiantar é a pessoa criar vergonha na cara e mudar de vida. Se for Deus disciplinando, não vai adiantar você orar. Você tem que falar assim, Deus está te corrigindo, Deus quer que você muda nisso. Enquanto você não mudar, as coisas não vão acontecer na sua vida, não vou nem orar. Porque se você orar para uma pessoa que está sendo disciplinada por Deus, está orando contra o próprio Deus. Pode falar, irmã Silvia. Pastor, lembra do testemunho que eu dei sobre a menina que foi curada, quando o pastor ensinou como deve orar para as pessoas? Lembro. Então, eu tinha me revelado que ela estava andando errado, eu falei para ela, ela tinha que fazer um conselho com Deus e começar a seguir a Deus direitinho. Ela falou que ia fazer, mas ela nunca apareceu na igreja. E ela continuou, né, do jeito dela. Agora, poucos dias para trás, agora a mãe dela está pedindo oração de novo, inclusive eu já até fui lá orar uma vez, saiu outro nódulo na garganta dela e o médico está com medo de ser outro câncer. Não adianta orar. O que vai resolver na vida dela é uma decisão que ela precisa ser tomada referente àquilo que Deus quer. Não adianta orar. Não adianta. Infelizmente não adianta. Infelizmente eu falo assim, porque pode ser quem for orar, irmãos, é ela que precisa tomar a decisão. Porque observe, é Deus disciplinando ela. Se você orar, você está orando contra você está orando contra uma obra de Deus. Não, já não sei nem como que faz mais. Não, é simples. Você chega nela e fala assim, fulana, não adianta orar se ela não tomar uma decisão. Você vai me desculpar, não é que eu não quero orar, mas não adianta eu orar se ela não tomar uma decisão, porque se for Deus disciplinando ela, corrigindo ela, eu vou estar orando contra a própria obra de Deus. É ela que tem que tomar a decisão. Qual que é o problema? As pessoas não aceitam falar isso. Aí as pessoas vão falar assim, mas você não quer orar, você não quer... Para com isso, gente. Que é muito mais fácil falar que a gente não quer trabalhar para Jesus do que a pessoa mudar de vida. Amém? Amém. As pessoas vivem mais pecando diariamente do que vivendo a verdade. Isso, eu passei pelo quartel, eu vi muito isso mesmo, porque várias pessoas passaram no meu comando e eu vi as pessoas falando, opa, para com isso aí, eu não quero isso aqui dentro da minha guarda. Então as pessoas vivem esse bolo compressor, depois vem me ajuda, me faz o que não, é você que tem que se ajudar. Exatamente. Eu falava muito isso. Mesmo atualmente, quando eu estava no palácio, as pessoas chegavam lá chorando e diziam, para de chorar que eu não escuto. O que é que você tem? Exatamente. Aí você já mudava de assunto. Exatamente. Já mudava mesmo, já ficava bom ali. Porque eu sempre trabalhei com a verdade. Olha, vamos buscar a verdade que você vai ficar boa. Então eu lhe ajudo sim, mas desde que você fale a verdade. Exatamente. Aí, mudar o comportamento da pessoa. É a mesma situação do lado religioso. Exatamente. E as pessoas se escondem muito por trás da palavra de Deus para ganhar espaço com você, eu não sei, para mentir muito, só para mentir. Exatamente, porque é a verdade que liberta. Se a pessoa não for sincera, não for verdadeira, ela não vai ser liberta. É a verdade que liberta. Ela precisa ser, falar, fulano, eu faço isso mesmo,
ó, eu sou assim, eu sou desse jeito. É a verdade que liberta, não a mentira. Volta lá para Hebreus 12, vamos finalizar aqui. Já estou em Hebreus 12. É, o verso 6 e 7. Eu vou ler aqui. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então observe, Deus corrige é porque ele ama, não porque ele odeia ou te quer ver sofrer. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Então observe, Deus açoita filhos e açoita porque ama. E se Deus não está corrigindo, é porque não é filho, é bastardo. Então, olha o conselho de Tiago. Talvez na próxima aula eu falo sobre isso. Tiago vai dizer assim, ó: alegrem-se quando passares por várias provações. Sejam sinceros. Quem que consegue encontrar uma alegria em meio a uma situação difícil que acontece na sua vida? As portas de emprego se fechou. Você consegue encontrar alegria no meio dessa situação? A enfermidade chegou. Você consegue encontrar alegria no meio dessa situação? É difícil. Mas olha o conselho de Tiago. Alegrem-se quando por Deus forem provados. Alegrem-se se essa situação é uma prova de Deus. Esse é o detalhe. Sim. Porque tem coisas na sua vida que acontecem que não é nem Deus, é você que buscou pelas suas próprias mãos. Então aí tem muita coisa que a gente tem que colocar na ponta do lápis aqui, né? Verso 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, olha o detalhe, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, todos os salvos são participantes da disciplina de Deus. Todos, não se livra um. É salvo, tem um pai, vai ser disciplinado. Verso 9. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então observe, se os seus pais te corrigiam, você obedecia, imagine Deus, também devemos obedecer a Deus. Amém? Amém. Vamos parar por aqui hoje. Que aí daqui a pouco o irmão Bosco também tem seu compromisso. E dá um tempinho aí para ele ir para a rádio. Só um minutinho, irmã Silvia. Anota aí que você já perguntou. Deixa eu só falar algo aqui, ó. Olha que detalhe interessante, irmã Silvia. Muitos cristãos vivem irados. Eu já fiquei irado por causa disso. Eu não nego. Mas muitos cristãos ficam irados, porque a vida do ímpio dá certo e a dele não. Já parou para perceber que às vezes a vida de alguém que não serve a Deus rompe, e a sua não? A empresa de um ímpio cresce, a sua não. E aí que vem o nosso coração querer endurecer. Mas observe, Asaf também fez esse questionamento a Deus. Na verdade, Asaf vai falar que quase desviou do caminho do Senhor, porque ele viu o ímpio prosperar e os filhos de Deus não. Então observe, ele vendo isso, ele quase desviou, até que ele entrou no santuário e viu o fim dos ímpios.
Quando ele viu o fim que os ímpios vão ter, aí ele se alegrou, o coração se abriu. Porque qual que é o fim dos ímpios? Ninguém sabe, É a gente. disciplina. É a disciplina. Não, dos filhos é a disciplina. O fim dos ímpios é o inferno. É o inferno. O inferno. Então, observe, quando ele viu o fim dos ímpios, ele se acalmou, ele se alegrou. E aí que você precisa se alegrar porque você está sendo disciplinado por Deus. Porque Deus quer te livrar de uma disciplina maior no reino, no milênio. Que pode ser comparada, a dor da disciplina no milênio é comparada com a dor do lago de fogo. Está lá em Salmo 73, essa história de Asaf. Depois vocês podem ler lá. Salmo 73. É por isso que a Bíblia diz que o galardão do ímpio é na terra e o galardão do justo é no céu. É no reino. No céu é o reino. É no reino. Porque, observe, o ímpio vive para juntar riqueza para essa vida. Só que tem um problema, irmã Silvia. Quando ele morrer, tudo que ele conquistou fica aqui. Se você juntar riqueza no milênio, você vai ter riquezas por toda a eternidade. Glória a Deus. Imagina você... É bom, irmão. Não estou dizendo que ser rico, próspero não seja bom. A Bíblia diz que o dinheiro a tudo compra. Ser rico, ser próspero é bênção do Senhor, é muito bom. O ruim é o amor ao dinheiro. Isso que é ruim, que é pecado, que Deus não aprova. Mas observe, imagine você ter uma vida financeira ao qual você pode conquistar tudo, viver tudo, ir para onde você quiser, sabe? Você olha assim numa loja e fala, nossa, eu quero essa geladeira, você vai lá, você tem condição de comprar, é muito bom. É gostoso você comprar algo que você queira, você viajar para um lugar que... Isso traz alegria, isso traz felicidade para você. Nós vamos poder... A Bíblia fala sobre isso. Então não é ruim, tá? Agora observe, se é bom você ter dinheiro para comprar o que você quiser, porque ter uma geladeira nova é gostoso, uma casa linda, grande, maravilhosa é muito bom. Mas assim como você deve se preparar para essa vida, também temos que se preparar para outra vida. Porque nenhum prazer, por maior que seja, nenhum prazer que essa terra possa oferecer, por maior que seja, se compara à alegria e o prazer do mundo vindouro do reino. Então imagina você comprar a roupa mais cara, mais linda, que veste mais bem em você. Mas você tem condição de comprar e você compra lá sua roupa linda, vestiu bem, você coloca, você fica feliz, sua alma fica alegre. Isso é bom. Agora imagina as vestes do seu corpo glorificado. O tanto que não deve ser infinitamente maior do que essa que você está comprando aqui. Imagina se você ter dinheiro para ir no mercado comprar as comidas mais gostosas que você gosta de fazer, gosta de comer, você come, sua alma fica alegre. E imagina a comida nas bodas do cordeiro, o que não vai fazer com você? Por isso que a Bíblia vai dizer, nenhum prazer desse mundo se compara aos prazeres do mundo vindouro. Mas aí o coração das pessoas está só para essa vida. Por quê? Porque não é ruim ter as coisas nessa vida. Não é ruim. Aí o coração dela se prende aqui. Conseguiu pegar? Quer falar, irmã Silvia? Não, eu ia dizer que a poupança do justo é no reino, né? Do justo é no reino. É como se a gente tiver... Como não, né? A gente tem uma poupança, né? A gente guarda tudo no reino do nosso Deus. Há um texto, eu não me recordo onde, que vai dizer assim que nós devemos buscar o completo galardão. Então, há um galardão estabelecido para você perante as obras que Deus preparou para que você andasse nela. Se você andar metade dessas obras, você recebe metade da recompensa. Não a recompensa inteira. Vou falar sobre isso também. Gente, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo bem. Muito esclarecedor. Glória a Deus. Eu não vou perguntar, não. Eu quero um auxílio mesmo. Pode falar. Minha irmã me chamou para ir
ela vai mudar e ela quer que eu vou lá ungir a casa dela. O pastor tem alguma dica para mim, alguma coisa para me ensinar? Alguém quer que você vá ungir a casa da pessoa? Ela vai mudar para essa casa. Tá. Aí eu lá ungir, eu nunca fiz isso. Tá. Quando alguém... Certo. Quando alguém pedir para vocês, fulano, você pode ir lá em casa orar, tal, principalmente se for lugar que a pessoa está morando, um carro novo que ela comprou, quando você entrar lá dentro, você ore e declare bênção sobre aquele lugar. Declare tudo aquilo que você quer que aconteça de bom com a pessoa. Declare que ali vai ser um lugar, se a pessoa não se encontrou com Cristo, um exemplo, ali vai ser um lugar que ela vai se encontrar com Cristo, ali vai ser um lugar que ela vai conhecer a Cristo. Declare que vai ser, declare, tá? Porque tudo aquilo que sair da sua boca vai acontecer. Então impõe as mãos, sai andando pela casa, declarando, profetizando bênção, milagre. Vamos supor que a pessoa comprou a casa, declare que o Senhor vai dar saúde à pessoa, para que ela trabalhe e pague a casa em dia, que nunca vai atrasar, tá? Não tem nada de profundo nisso, é só declarar mesmo, abençoe o lugar, abençoe as pessoas, sabe? Declare tudo aquilo que você quer que a pessoa viva ali. Declare que vai ser bênção, principalmente declare que seja um lugar onde eles vão se encontrar com Cristo, onde eles vão conhecer a Cristo, tá? Então vai profetizando e declarando, tá? Não precisa ungir não, tá? Não há necessidade de ungir. Na nova aliança não há necessidade de ungir, porque observe, o óleo ungir, deixa eu explicar para vocês algo. O óleo da unção no Antigo Testamento, ele é uma tipologia do Espírito Santo, tá? O azeite da Antiga Aliança é uma tipologia do Espírito Santo. Por que e era usado para separar sacerdotes e reis? Por quê? Porque quando eles derramavam o óleo o azeite sobre a cabeça da pessoa que estava sendo ungida e separada para ser um rei, ou ungida e separada para ser um sacerdote, é uma tipologia do Espírito Santo e das 7 faces do Espírito descendo sobre a vida da pessoa, capacitando a pessoa a pregar, Jesus, a ser um bom rei, a ser um bom sacerdote, a ser um bom profeta, tá? Ser um bom no sentido de ser conduzido pelo Espírito. Então o azeite é uma tipologia do Espírito Santo. Hoje o Espírito está dentro de nós. Por isso que não há necessidade do óleo. O Espírito Santo está dentro de nós. E aonde você pôr a mão, vai ser ungido, vai ser abençoado. Pastor, e se a pessoa quiser? Não tem problema, só que não há necessidade, porque hoje o Espírito Santo está dentro de você. Tá bom? Só impor as mãos e declarar. Por isso que hoje, na Nova Aliança, não há nenhum texto que diz que para você levantar algum obreiro tem que derramar óleo na cabeça dele. Não há. É só você impor as mãos sobre ele e abençoar ele, levantar ele, separar ele ou ela. Amém, irmã Silvia? Amém. Então aí você declara, abençoa e vai ser abençoado em nome de Jesus. Pastor, mas isso aí não é só pastor que deve fazer? Não! Tira isso da cabeça. A Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdote. Vocês têm autoridade de Deus, tá? Não precisa de ser pastor, não. Vocês têm autoridade de Deus. Deus nos fez reis e sacerdotes. Amém? Amém. Deixa eu só concluir algo aqui, ó. Versículo 13 aí, Hebreus 12. Me perdoe, gente. Falei que ia terminar, mas eu tô lembrando de algo aqui importante. Rapidinho aqui, que o irmão Bosco ele tem compromisso agora. Irmão Bosco, o senhor tá pregando lá na rádio? Eu falo sempre, não pregando assim, mas estou Sim. Falando pensamentos de Deus, né, da Bíblia. Glória a Deus. A rádio é um instrumento muito bom para transmitir a palavra do Senhor. É a 102,9. Manda o link, ô irmã Rosa, manda o link, a hora que ele começar, manda o link lá no grupo. Tá, pastor, vou enviar. Tá? As pessoas podem fazer uma participação lá? Tem um tempo lá para dar uma palavra, alguma coisa? Pode ligar e pode sim, pode falar sim. Eu não sei como é que funciona lá, não sei como é que funciona, né? Se o senhor puder, deixa ali uns 20 minutinhos de uma reflexão de uma palavra,
E aí o senhor convida, ó, tem a irmã Silvia que pode transmitir uma palavra, o senhor pode também todos os dias de coisa deixar um tempo aí. Assim, é só uma sugestão, tá bom? Não sei como é que funciona, às vezes também não pode. Um programa, um pedacinho do programa dizendo assim, ó, um tempo para reflexão da palavra. Uma coisa assim, vai ser, acho que seria legal. A programação em si falar sobre a Amazônia. Ah, tá. Tempo da Amazônia, certo? Tempo da Amazônia. Então, não é totalmente dirigido à religião. É exatamente sobre a Amazônia, o que está acontecendo. Certo? Tá. Mas sempre eu tiro um momento para falar sobre Deus, falar sobre o que está acontecendo, mostrando que a culpa é nossa do que está acontecendo nesse planeta. Hoje mesmo eu falei na Rádio Difusora, expliquei esses detalhes. Agora, a nossa programação, o nosso conteúdo é falar sobre a Amazônia. Maravilha. Em geral. Glória a Deus, glória a Deus. Mas é bom, depois a irmã Rosa, assim que começar, pode mandar lá no grupo, fique à vontade. Gente, verso 11. Verso 11, 12 de Hebreus, verso 11. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Ou seja, no momento em que eu estou sendo disciplinado, corrigido por Deus, repreendido por Deus, não é bom, porque a correção, a disciplina vem com dor, sofrimento, humilhação, tristeza. Porém, essa disciplina vai produzir um fruto. E aquilo que vai ser gerado, produzido, é bom. Então, no momento da aprovação, não é bom, mas vai produzir algo tremendo. Olha o verso 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. O que significa essas mãos cansadas e joelhos desconjuntados? Isso aponta para as pessoas que estão muito tempo na prova. Cansada, desconjuntada, está muito tempo na disciplina. Olha o verso 13. E fazei vereda direita para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Ou seja, qual que é o conselho para essas pessoas que estão sendo disciplinadas por Deus ao ponto de já estar com as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados? O conselho é esse: endireita o seu caminho, largue o caminho torto do pecado. Por quê? Para que você não se desvie inteiramente. Porque as pessoas desviam, as pessoas podem chegar a desviar inteiramente. Por quê? Porque elas pecam. Então, toda vez que eu pecar, tiver algo de errado dentro de mim, Deus vai me disciplinar. Amém? Amém. Só até aí. Amém. A palavra que precisa ser pregada. Muito. E muito. Se vocês tiverem oportunidade, ó. Pessoal, eu antigamente, quando eu pregava, eu até falava para minha esposa assim, ó, se eu não ver as pessoas pular, rodopiar, orar em línguas, para mim eu não fui usado por Deus. Aí eu fui amadurecendo. Não que seja atitude menina essas coisas, é muito bom. Mas eu fui amadurecendo por quê? Porque, acredite, gente, às vezes muito mais do que você pregar uma palavra onde você só grita, o povo não entende nada, é você com calma ensinar isso. Vai fazer com que as pessoas vivam uma vida verdadeiramente com Cristo. Do que ficar lá a pessoa pregando lá, Deus vai abrir a porta e vai acontecer, sai da frente, Satanás, papapá. Você não vai mudar a vida de ninguém. Isso vai só fazer com que a pessoa fique ali esperançosa. Mas ensine o caminho que ela deve andar, para que ela não se desvie e para que ela venha entender o verdadeiro propósito e sentido da vida. Tá? Pode falar, irmã Silvia. Eu também pensava assim, pastor. Inclusive, muitas vezes no começo, quando eu ia pregar, me dava até branco quando eu via as pessoas caladas. Mas eu aprendi que não é assim. Estou dizendo que com todo mundo é assim. Sim. Mas quando a gente começa a falar assim o que elas querem, vira tipo um show dentro da igreja, né? Exatamente. Aí as pessoas vêm. Mas eu aprendi também, assim,
experiência minha própria, quando a palavra ela está produzindo algo em mim, eu não consigo ficar ali muito gritando, eu sinto a presença, mas eu quero estar focado no que a pessoa está falando, aí eu fico calado, eu fico prestando atenção. Então, eu acho que aquelas pessoas, muitas pessoas que estão focadas, olhando para a gente assim, quer dizer que elas estão prestando atenção, quer dizer que a palavra está entrando no coração delas, né? Aí eu aprendi isso daqui. Agora não me atrapalha mais, não sinto mais, está me atrapalhando, mas não. Irmã Silvia, todas as vezes que eu ministro uma palavra que eu agrado as pessoas, muitas das vezes eu posso desagradar a Deus. Só que quando eu prego uma palavra que agrada a Deus, acredite, você vai desagradar a maioria deles.